Fala, meu povo, muito boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui do EngieCast. É a nossa quarta live para você que está nos acompanhando aí nesse início, tá? Nós estamos nessa série aí de lives semanais, todas as quintas às 9 horas da noite. Tem live aqui nesse canal, lá no nosso Instagram, aqui no nosso canal do YouTube. Você pode ter acesso aí a algumas das lives que já estão gravadas, que estão disponíveis. E a ideia é trazer conteúdos para vocês, né? Você que ainda não conhece, a ideia é trazer conteúdo sobre empreendedorismo, sobre engenharia civil e sobre tudo aquilo que você precisa para ter sucesso na sua caminhada na engenharia. Então a gente vai falar de projeto, a gente vai falar de orçamento, a gente vai falar de cronograma, a gente vai falar de venda, a gente vai falar de captação de clientes, a gente vai falar de dia a dia. Então lá no Instagram, nos stories, direto eu estou mostrando ali o que eu faço, como é o dia a dia, os atendimentos, as obras, os projetos, reuniões com equipe, enfim, você que tem interesse em empreender, você que tem interesse pelo tema empreendedorismo e principalmente na construção civil, tá? Você que é engenheiro, você que é arquiteto, talvez você está na faculdade, talvez você se formou há pouco tempo, ou talvez você está no mercado já há algum tempo, mas quer ir para esse lado do empreendedorismo. Então, se você tem interesse por isso, esse aqui é o seu lugar, tá? Todas as quintas-feiras temos live aqui nesse canal. E nós temos também aí mensalmente, quinzenalmente, o podcast. O que é o podcast? É um podcast onde eu entrevisto empreendedores, cases de sucesso, amigos, pessoas que são referências para mim, gente que está no mercado, empreendedores da vida real, que está no mercado, empreendendo todo dia, resolvendo problemas, resolvendo, enfim, enfrentando aí o dia a dia daquilo que é o empreendedorismo da vida real, né? Resolução de problemas, atendimento a clientes, venda, execução, produtividade, enfim, já tem alguns episódios disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Tá? Semana passada saiu o episódio 2, foi um episódio muito especial para mim, com um grande amigo, Fernando Mendes, lá da Medwork. Foi um podcast de aproximadamente, tem lá, acho que aproximadamente 2 horas de conteúdo. E tem bastante coisa lá. Eu queria te aconselhar de verdade a assistir e ouvir, né, esse episódio e fazer isso com papel, com caneta. Inclusive agora, nesse momento, é o momento de você pegar o seu papel, pegar a sua caneta, porque hoje a gente vai falar do passo a passo de um orçamento à prova de erros. Então eu queria te aconselhar aí agora, pega aí o papel, pega aí a caneta, pega aí o seu café, pega aí a sua água. Enquanto você faz isso, eu vou tomar meu tererê aqui também. E enquanto você pega o seu papel aí, enquanto você pega a sua caneta, eu já queria te pedir, dá o like nesse vídeo, clica aqui no botãozinho aqui embaixo, tem um botãozinho de like, pega o link dessa live, compartilha aí no grupo da sua empresa, no grupo da sua faculdade, no seu grupo de formatura, enfim, pessoas que você conhece que precisam ter acesso a esse conteúdo, que querem entender um pouquinho mais de empreendedorismo, que querem entender um pouquinho mais de aspectos práticos, né? Eu vou começar uma série de lives agora falando de aspectos práticos, né? A gente tem a parte ali que a gente conversa com os empreendedores, a gente tem a parte ali de compartilhar aprendizados, compartilhar erros, e eu quero entrar agora numa série, numa sequência de lives que a gente vai falar mais especificamente da parte prática. Então eu vou começar pela parte de orçamento. Por que eu vou começar pela parte de orçamento? Se você já me segue há algum tempo, se você já me conhece há algum tempo, você já deve ter me visto falando, ou se você ainda não conhece, você vai sempre me ouvir falando disso, da importância que eu dou para um orçamento analítico para quem tem construtora, para quem trabalha com obras, né? Eu atuo no segmento de pequenas e médias obras, mas não importa qual seja o segmento, seja pequenas e médias obras, seja o segmento de grandes obras, quem trabalha com obra, quem trabalha com projeto, quem trabalha com engenharia, precisa entender de orçamento. Para mim, Lúcio, a coisa mais importante de todo o nosso contexto de projeto, de execução, de planejamento é o orçamento. Por quê? A gente sempre para nessa conta, né? Por que o orçamento é importante para mim? Porque a gente sempre para nessa conta da viabilidade. O orçamento ele é um instrumento
instrumento mais poderoso que a gente tem para trazer viabilidade aos empreendimentos, viabilidade aos sonhos, né? O orçamento ele é uma coisa bíblica. Lá no livro de Lucas, na Bíblia, lá tem um versículo, eu acho que é no capítulo 22, que fala, né, que o homem que vai construir uma torre, ele precisa antes sentar e calcular quanto ele vai gastar. Então, orçamento é um princípio de vida. Todos os seus projetos, tudo aquilo que você se propõe a fazer, seja uma viagem, seja um passeio, seja, enfim, a compra de uma casa, a construção de uma casa, seja a compra de um carro, a troca de um carro, a compra de uma roupa, tudo que a gente faz no mundo que a gente vive, que é um mundo capitalista, é um mundo voltado para o dinheiro, tudo morre, tudo volta para a questão orçamentária, tudo volta para a pergunta: quanto custa? Quanto que eu tenho e quanto que eu preciso? Né? O orçamento, ele é essa ferramenta que vai trazer viabilidade. Quando a gente fala de obra, o orçamento ele é um instrumento mais importante para você conseguir vender o seu serviço de gestão de obra, para você conseguir vender o seu serviço de execução de orçamento, para você conseguir entender o que é a necessidade orçamentária do seu cliente para você fazer um bom projeto. De nada adianta você fazer um projeto, você que é engenheiro, você que é arquiteto, você que é designer de interiores, de nada adianta você fazer um projeto lindo, maravilhoso, mas um projeto que não seja viável economicamente para o seu cliente. Você precisa entender o contexto econômico do seu cliente, tá? Fazer projeto, um projeto bonito, ele não necessariamente precisa ser um projeto caro. Às vezes a gente acha que a gente tem que especificar os materiais mais caros, os materiais, né, com valor mais elevado, enfim. E na verdade não. Né? A gente que faz projeto, quem faz projeto de interiores, quem faz projeto de arquitetura, precisa sempre entender qual que é o nicho, né, que você está atendendo e qual que é a disponibilidade financeira que o seu cliente tem. Você precisa adequar o seu projeto àquela realidade do seu cliente para o seu projeto poder virar obra. Então a gente precisa também, o orçamento ele é uma das ferramentas que faz a gente quebrar um pouco esse paradigma das pessoas acharem que projeto de arquitetura é só para quem tem muito dinheiro, é só para obras de luxo, né? Que projeto de interiores é só para obras de luxo, é só para quem tem muito dinheiro. Isso não é verdade. A gente atende todos os tipos de público, todos os nichos, e a gente precisa de entender um pouquinho disso aqui para saber o que a gente vai especificar, saber quais são os itens mais relevantes de uma obra. Tá? Via de regra, nesse mercado nosso de pequenas e médias obras, os itens mais importantes vão estar ali na parte de acabamentos, aquilo que é especificado ali pelo profissional de arquitetura, de interiores, enfim. Então, é muito importante esse entendimento. Para quê? Para os nossos projetos virarem obra. É muito importante esse entendimento para quê? Para a gente dar viabilidade para o nosso cliente e poder, de fato, dar garantia de custo, poder de fato planejar uma obra, poder de fato acertar um orçamento, falar para o seu cliente quanto que a obra dele vai custar e conseguir gerir isso ao longo do processo e entregar uma obra dentro do custo. Né? Eu falo muito nas lives o seguinte: para mim, depois que eu comecei nesse mercado, né, depois que eu abri a minha empresa e comecei nesse mercado, o orçamento ele se tornou a maior ferramenta de fechamento de contratos. É a maior ferramenta que nos diferencia do mercado informal. O orçamento, para mim... Oi. Corta aqui. Eu vou... Take 2 da live. Essa internet ruim. A câmera tá gravando. Que ódio dessa internet. Bate a pau, vem na porta. Mais uma para ter certeza. Então vamos lá. O orçamento, ele é a ferramenta que mais diferencia você do mercado informal. Uma das grandes objeções que os nossos clientes têm, talvez a maior objeção que os nossos clientes de obra, principalmente, eles vão ter. Às vezes o cliente até valoriza o projeto, às vezes ele até paga ali um valor bacana pelo projeto, mas muitas vezes a maior objeção do nosso cliente ela está na questão orçamentária por achar que
o nosso serviço é muito caro. É uma objeção comum. Geralmente o cliente acha que tem um engenheiro, que tem um arquiteto acompanhando a obra, ou ele acha que é desnecessário, ou ele acha que é caro demais. E com isso aqui, ó, a gente consegue provar que estrategicamente a gente consegue pensar, planejar a obra e gerar economia. E essa economia que a gente gera, essa otimização do recurso, ela paga o nosso serviço e ainda ganha muito dinheiro para o cliente, sem falar em toda a qualidade, comodidade que a gente traz, que o mercado informal não consegue trazer. O mercado informal ele não consegue fazer um orçamento, o mercado informal não consegue dar garantia de custo. Eu hoje na minha empresa eu dou garantia de custo, então quando eu fecho um contrato de execução de obra, eu coloco o meu orçamento como anexo no contrato e eu dou garantia para o cliente do custo dessa obra. Eu estabeleço uma margem de variação ali de 10%, que é o que eu posso errar, é o que o orçamento pode variar dentro de uma perspectiva de mercado que a gente tem aqui, mas eu consigo dar essa garantia e você aprendendo isso aqui, você também vai poder dar essa garantia para os seus clientes, que é algo que o mercado informal nunca vai conseguir fazer. A palavra que mais define, que mais diferencia a gente do mercado informal é gestão. O mercado informal não sabe fazer gestão, o mercado informal não sabe planejar, o mercado informal não sabe fazer um cronograma, não sabe entregar uma obra com qualidade, não sabe entregar uma obra dentro do custo. E o orçamento é a ferramenta mais poderosa que você tem para provar para o seu cliente o valor do seu trabalho, o quanto você é importante, o quanto de comodidade, o quanto de assertividade, o quanto de coisas boas você, engenheiro, arquiteto, pode gerar em uma obra. E esse é o maior motivo, é a maior razão por eu estar aqui gravando esse vídeo, fazendo essa live, colocando esse conteúdo aqui para você. Então eu queria mais uma vez te pedir encarecidamente, primeiro de tudo, pega um papel, pega uma caneta, pega um cafezinho aí, uma água, se prepara para essa aula. Segundo, pega esse vídeo e compartilha com a maioria das pessoas aí que você conhece, que fazem parte dessa aula, que fazem parte dessa galera, desse pessoal que precisa disso, que quer mexer com obra, que quer viver de obra, que quer viver de engenharia, que quer viver de arquitetura, que quer ter aí a sua empresa de execução, que quer fazer projetos e vender o orçamento junto com o projeto, né? Entregar ali o projeto, o orçamento. Eu tenho esse serviço hoje na empresa, a gente faz essa atividade, eu chamo isso tudo de planejamento, tá? Planejamento para mim não é só o cronograma, planejamento para mim é projeto, orçamento e cronograma, são as ferramentas de gestão que a gente tem na obra e que são importantes para a execução e que geram todas as informações que a execução vai precisar. Então, você pode aprender a fazer um orçamento bem feito e agregar valor nos seus projetos. Então, vender um projeto e vender junto o orçamento, né? Vender um projeto e vender junto o orçamento, vender junto um cronograma, criar aí um combo, enfim. É um modelo de negócio que você pode gerar a partir dessa aula, a partir desse conteúdo. Então, hoje, né, na live 4, a gente começa a falar desse conteúdo. Nós vamos falar aí de mais ou menos uns 10 passos que a gente tem, que eu criei uma metodologia para fazer um orçamento, para conferir um orçamento, para estudar os projetos, para levantar os quantitativos, para abordar os fornecedores, para conseguir as cotações, enfim. É realmente tudo que você precisa para fazer um orçamento analítico e um orçamento executivo. Então a gente começa isso hoje e a gente vai ter aí, eu imagino que umas 10 lives, uma série aí, não sei ainda quanto tempo a gente vai precisar para falar de tudo, mas a ideia é realmente falar de tudo, passar por tudo e levar esse conteúdo para vocês de verdade, para você realmente aprender o passo a passo, realmente aprender o que é um orçamento. Então já deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, as suas dúvidas. Se você tiver algum comentário, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí ao longo da live ou alguma experiência que você tem para compartilhar, você tem aqui os comentários para fazer isso, para compartilhar as suas experiências, os seus aprendizados também, aquilo que foi importante para você dessa live, seus maiores aprendizados, talvez um resumo, enfim, fique à vontade aí. E sem mais enrolação, vamos começar, tá? Para que serve um orçamento, gente? Né? Resumindo toda essa introdução aqui, o orçamento ele é a ferramenta de gestão mais importante que você tem para a obra. Por que eu falo que é a mais importante? Porque está relacionado a dinheiro.
E tudo hoje gira em torno de dinheiro. O cliente que vai construir, o cliente que vai reformar, ele tem interesse, a grande maioria, né? Via de regra, a grande maioria tem interesse em saber quanto vai custar, tem interesse em saber quanto tempo vai levar. E a partir do momento que você consegue falar para o seu cliente quanto vai custar e quanto tempo vai levar, você tem um diferencial, e dar garantia disso, né? Você tem um diferencial muito grande no mercado. Então o orçamento ele é uma ferramenta de gestão absurda, muito importante, muito valiosa e é a principal ferramenta para você atrair os seus clientes, para você pegar aí o seu cliente, convencer o seu cliente. Eu acho que a palavra é realmente essa, é converter o seu cliente, né? O cliente ele passa por um processo de conversão, é quase que uma coisa religiosa, né? Você tem que apresentar, você tem que se vender, você tem que mostrar o seu serviço. E o orçamento, para mim, na minha opinião, é a coisa mais importante que você tem, é a ferramenta mais poderosa que você tem, e é por isso que eu quero que você saia daqui hoje começando a dominar isso e que você esteja comigo aqui nas próximas lives, nas próximas quintas-feiras, para ir acompanhando o desenvolvimento disso aqui tudo. Então a gente vai ter estudos de caso, eu vou mostrar para vocês compartilhando a tela, clicando aqui o passo a passo, mostrar estudos de caso, orçamentos que eu fiz esse ano, de obras que eu executei esse ano, que eu dei garantia, que eu geri o custo e que deram certo, tá? E que deram certo. Vou mostrar o que deu errado também, porque aprendizado a gente compartilha tanto o que deu certo quanto o que deu errado. E, enfim, vai ser bem legal, então eu queria te aconselhar mais uma vez, compartilhe isso aí com as pessoas, faça suas anotações e esteja aqui todas as quintas-feiras, tá bom? Orçamento, geralmente o pessoal pensa muito em orçamento no contexto público e no contexto de licitação. Eu não vou falar muito sobre isso porque não é com isso que eu trabalho com orçamentos no contexto privado, tá? No contexto do mercado privado de pequenas e médias obras, mas para você que trabalha com obras públicas, trabalha com processos de licitação, enfim, isso também vai servir, também vai te ajudar pra caramba, principalmente a parte de estudo, de planejamento, de elaboração da planilha, de escolha de composições, de apresentação, enfim. O primeiro conceito que eu queria falar com vocês hoje é o conceito do triângulo de restrições. É um conceito bem antigo, tá? É um conceito, salvo engano, na literatura, ele é de 1962. Quem começou a estudar isso aqui foi um cara chamado Martin Barnes. Eu estudei isso na época do meu TCC, por isso que eu lembro disso. E o triângulo de restrições, depois, né, no PMBOK tem muita coisa sobre o triângulo de restrições, as áreas de conhecimento do PMBOK e tudo mais. E, enfim, se você não conhece, pesquisa depois, tá? Um pouquinho sobre o PMI e sobre o... Tem gente que fala PMBOK, PMBOK, enfim. Esse conceito do triângulo de restrições ele é bem explorado aqui por causa das áreas de conhecimento. Quais são as áreas de conhecimento que a gente tem aqui? A gente tem escopo, a gente tem custo e a gente tem prazo. O que a teoria diz? Que todas as obras elas são fruto desse triângulo. O que é o triângulo? Escopo, custo e prazo. Isso aqui define uma obra. Toda obra ela tem um escopo. O que para nós é o escopo? Os projetos, né? As representações ali em as plantas, os detalhamentos, os traçados, enfim. Tudo aquilo de projeto, né? Tudo aquilo que é projeto de arquitetura, projeto de interiores, projetos de engenharia, tudo aquilo que é projeto, memoriais descritivos, especificações técnicas, especificações de materiais, tudo isso define escopo. O escopo é aquilo que vai ser feito e a definição tem uma frase bem legal que é assim, ó, escopo é aquilo que vai ser feito e somente aquilo que vai ser feito. É muito importante para você delimitar projetos, tá? Delimitar coisas que vão ser feitas, isso não só na engenharia, não só no contexto de obra, mas no contexto de vida também, né? Quando você tem, sei lá, uma meta, você vai definir o escopo dessa meta. É aquilo que vai ser feito e somente o que vai ser feito e aquilo que precisa ser feito para alcançar um determinado resultado. Então, para nós, falando de obras, né? Falando de construções comerciais, residenciais, definição de escopo para a gente são projetos, tá? Definição de custo para a gente é a elaboração do orçamento,
propriamente dito, e a definição de prazo para a gente é o conceito, né, de cronograma, estrutura analítica de projeto com definições de precedência das atividades e a duração de cada uma dessas atividades. Então isso é o triângulo de restrições. O que a teoria fala para a gente? Se você mexe em um, você automaticamente altera os outros dois. Então cada alteração que você faz em um dos três pilares do triângulo automaticamente vai afetar os outros dois. Então, um exemplo bem simples, pensa num escopo de uma luminária que ela precisa ser comprada na internet e que ela demora 40 dias para chegar. Essa luminária ela tem um custo, né? Você comprá-la pela internet, talvez ela é mais barata que no mercado local, mas ela demora mais para chegar do que uma luminária que você compra aqui no mercado, no seu mercado local. Então, essas decisões, você precisa pensar a sua obra inteira baseada no triângulo, tá? Cada escolha que você faz automaticamente altera as outras. Então, isso aqui é muito importante você identificar no seu cliente. Então, tem cliente, sempre você vai ter um ponto de partida do triângulo. Tem cliente que está preocupado com o prazo, né? Tem cliente que chega... Uma das últimas reformas que eu acompanhei, um dos últimos projetos que eu fiz, era um cliente que ele queria mudar o escritório dele e ele falou para mim assim, Lúcio, eu vou parar a empresa quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Eu preciso que a reforma aconteça em 5 dias. Essa era a necessidade dele. Para a reforma acontecer em 5 dias, a gente precisou trabalhar o escopo. Para quê? Comprar material que tinha aqui, conseguir trabalhar todo esse escopo baseado nessa necessidade de cronograma e o orçamento acabou ficando um pouquinho mais caro, porque o pessoal precisou trabalhar de noite, precisou trabalhar de madrugada, precisou ter almoço e janta, enfim, uma ou outra mão de obra acabou cobrando um pouquinho mais caro por essa necessidade que a gente tinha de cronograma. Tem cliente que para ele não tem problema nenhum com dinheiro e não tem problema em esperar. Às vezes o principal dele é o escopo. Ele quer aquele projeto daquela forma, é o sonho dele, é aquilo que ele se programou a vida inteira para ter, se programou a vida inteira para fazer e o foco principal dele é isso aqui. Então tem cliente que não está preocupado com o orçamento e não está preocupado com o cronograma, desde que realize o sonho dele daquele escopo que foi definido. E tem cliente que parte daqui, ó. E isso é muito importante, principalmente para quem faz projeto. Você precisa saber qual que é o ponto de partida do seu cliente para você adequar o escopo e depois adequar o cronograma. Então, esse é o conceito do triângulo de restrições aqui no meu canal do YouTube. Depois vai ter um vídeo um pouco mais elaborado, destrinchando um pouquinho mais esse conceito, falando um pouquinho mais disso. Mas hoje o que é que você precisa entender? É que o seu cliente ele tem um ponto de partida. Vai ser um desses três, tá? Ou o seu cliente vai partir de uma necessidade de dinheiro, ou o seu cliente vai partir de uma necessidade de escopo, ou o seu cliente vai partir de uma necessidade de cronograma. E no seu processo de atendimento, seja de obra, seja de projeto, seja de orçamento, seja lá o que você for fazer no seu atendimento com esse cliente, você precisa entender qual que é o ponto de partida. Isso vai te ajudar a atendê-lo de uma forma melhor e, de fato, identificar qual é a necessidade e ajudar o seu cliente na necessidade específica dele. Então, às vezes, você está muito preocupado em diminuir o custo e a preocupação do seu cliente, na verdade, é prazo. Às vezes, você está muito preocupado com o escopo e a necessidade do seu cliente é diminuir o custo. Às vezes você está muito preocupado com prazo, mas o seu cliente não está. Então você precisa ter a mesma preocupação do seu cliente, tá? O triângulo ele tem um quarto item, que é um item que a gente considera que ele já é implícito, tá? Geralmente não se fala muito dele, que é a qualidade. A gente precisa focar, né, em ter qualidade em tudo aquilo que a gente faz. É possível você ter uma obra dentro do escopo, dentro do orçamento e dentro do cronograma sem qualidade, tá? Ter esses três não significa que automaticamente você vai ter qualidade. A qualidade é um quarto ponto, né, que precisa de uma atenção especial, que precisa de... Tem empresas que têm setores só disso, né, hoje, que é a parte de qualidade, de revisão, de acompanhamento disso aqui tudo. Mas a princípio a gente não vai falar muito de qualidade por agora. A princípio o que eu quero que você entenda sobre o triângulo é que cada alteração em um desses itens afeta diretamente os outros dois. Isso é muito importante para o seu processo de atendimento
e muito importante para a elaboração dos seus projetos, dos seus orçamentos e dos seus cronogramas. Então você precisa entender, todas as obras elas são definidas a partir desses 3 pontos, beleza? E sempre o seu cliente vai ter um desses 3 que vai ser o principal para ele, e você vai focar nesse principal e adequar os outros 2 para a real necessidade dele, beleza? Então, enquanto eu tomo a minha aguinha aqui, você pode fazer aí as suas anotações. Se tiver ficado alguma dúvida, manda aí nos comentários pra gente. E, enfim, eu tenho uma colinha aqui, depois a produção vai disponibilizar a colinha, é um e-bookzinho, enfim, pra gente conseguir... Pra você ter isso aí como um material de consulta ali, beleza? Então, vamos lá. O que é um orçamento? O orçamento... ele é a soma de custos diretos, custos indiretos e lucro. Ao longo das lives, a gente vai entrar um pouquinho mais fundo em cada um desses temas, tá? O que é um custo direto, o que é um custo indireto, essa parte teórica, na prática, você cria as suas definições, você escolhe o que você vai chamar de custo indireto, o que você vai chamar de custo direto, e você escolhe a forma como você vai precificar o seu serviço. A gente vai falar de tudo isso, tá? Aqui vai entrar a questão de regime de contratação, se a sua obra é por empreitada global, se a sua obra é por administração, se é por preço fixo, enfim. Custos indiretos você vai definir de acordo com a sua estrutura da sua empresa, a gente vai falar um pouquinho mais disso. E custos diretos é basicamente, tá? Basicamente material e mão de obra, tá? Tem gente que fala assim, custo direto é tudo que está na obra, custo indireto é o que não está na obra, né? Aí tem gente que fala, é material e mão de obra, mas lá nos custos indiretos coloca o engenheiro lá nos custos indiretos, ou coloca o mestre lá nos custos indiretos. Eu vou falar disso aqui mais com você aí ao longo das próximas lives, você vai entender que isso aqui, na verdade, não tem uma definição muito clara, não é tudo tão certinho. É você que define o que é custo direto para você, o que é custo indireto para você e como você vai considerar o seu lucro. O importante é você lembrar que o seu orçamento, ele precisa de ter tudo que é necessário para a construção da edificação. Então você tem que pensar em execução e você tem que pensar sempre, não sei se vai ficar muito pequeno aqui, mas sempre na obra pronta. Então você tem sempre, guarda essa frase, tá? Orçar projeto, essa frase é minha. Orçar projeto é diferente de orçar obra, tá? Na obra tem coisas que vão acontecer, tem serviços que vão ser necessários ali, que eles não estão listados nos projetos, tá? Por exemplo, projeto de reforma. Eu nunca vi um projeto de reforma que tivesse incluso ali a retirada de infiltrações, por exemplo, em uma obra que não teve impermeabilização da viga baldrame. Eu nunca vi um projeto disso. Eu já vi um monte de projeto de reforma, tem planta construir, demolir, tem projeto luminotécnico, enfim, mas eu nunca vi esse serviço. Isso é um exemplo dentre vários outros serviços que a gente pode listar aí, que às vezes eles estão implícitos. Você precisa de ir no local, você precisa de ver ali o que vai precisar fazer e pensar realmente no que vai precisar fazer, quais são os serviços, tá? Dentro da sua definição de escopo. Então é pensar sempre na obra pronta e pensar na totalidade de serviços. Anota isso aí. Pensar sempre na obra pronta e pensar sempre na totalidade dos serviços. O que é a totalidade dos serviços? Pensa, por exemplo, aí numa bancada de porcelanato. O que a gente tem numa bancada de porcelanato? Primeiro tem o projeto da bancada de porcelanato, o detalhamento. Depois tem o porcelanato propriamente dito dessa bancada. Você tem que comprar esse porcelanato e levar, tem um frete aí, você tem que levar para o local onde esse porcelanato vai ser cortado e essa bancada vai ser moldada. Depois que você cortou o porcelanato e moldou a bancada, né, fez ali as furações ali para as instalações e tudo mais, você tem que levar isso para a obra, e muitas vezes não é a mesma pessoa. Você
tem que levar isso para a obra e tem que instalar essa bancada. Então tem a mão de obra do material, tem a mão de obra da fabricação, tem a mão de obra da instalação, tem os itens que você precisa para instalar, por exemplo, um argamassa, uma massa plástica, uma mão francesa e a mão de obra de quem vai instalar. Então você tem que pensar naquilo pronto e pensar em todo o processo pelo qual aquele determinado serviço, aquele determinado item vai passar. Então isso é pensar na totalidade dos serviços. Lembra desse exemplo da bancada, porque é um exemplo bem legal. Um outro exemplo bem legal que a gente tem é o exemplo de estruturas e fundações. Então você tem lá uma sapata. Como é que a gente faz uma sapata? Você primeiro loca a sapata, você escava a sapata, você regulariza o fundo de vala da sapata, você faz um concreto magro nessa sapata para melhorar ali questão de cobrimento, durabilidade e tudo mais. Aí você vem com a forma dessa sapata, vem com a armadura, concreta, espera curar e tira a forma, reaterra. E aí está pronta a sua sapata. Então você sempre tem que pensar na totalidade dos serviços. Sempre, sempre, sempre pensar na totalidade dos serviços. E sempre que você pensar em totalidade de serviços, você vai pensar em prazo de execução desses serviços, você vai pensar em material e você vai pensar em mão de obra. Tá? Então você vai pensar sempre em prazo. Esse pincel aqui morreu. Você vai pensar sempre em prazo de execução. Você vai pensar sempre em logística, né? Logística barra, né, frete, enfim, a logística disso, compra numa loja, leva para outra, tudo mais. Você vai pensar sempre em prazo, logística, você vai pensar sempre em mão de obra e eu chamo de insumos complementares. Por exemplo, você vai instalar uma mão francesa, você precisa de ou massa plástica ou um argamassa, você precisa de mão francesa, precisa ali de um suporte para segurar a bancada enquanto cura tudo, enfim, são os insumos complementares, né? Tudo que você vai precisar de fato para abranger aquele serviço na totalidade. Então o orçamento é isso, custo direto, custo indireto, lucro, pensar sempre material, mão de obra, logística, fretes, insumos complementares, pensar sempre na obra pronta, pensar sempre naquele serviço executado, tá? Pensar sempre na meta final, que é terminar aquilo que foi projetado, enfim, aquilo que foi especificado, tá bom? Vamos lá. Outra coisa importante que a gente coloca aqui também é a parte de taxas, né? Taxas, impostos e encargos, tá? É muito importante considerar isso aqui também, taxa, imposto, encargo, principalmente a parte de imposto, tá? Dependendo aí do seu regime de contratação, isso aqui vai estar diretamente ligado, tá? Isso aqui, ó, encargos, impostos, taxas, vai estar diretamente ligado ao seu lucro. E se você esquecer disso aqui, você vai prejudicar pra caramba a sua margem de lucro, vai estar correndo um risco grande. Então você precisa lembrar disso aqui tudo, né? Sua taxa de ART, taxa de ligação de energia, taxa de ligação de água, aprovação em condomínio, aprovação em prefeitura, impostos que a gente paga na contratação de mão de obra, impostos que a gente paga na emissão de notas fiscais, contratação dos serviços, encargos sociais, de contratação de mão de obra, de contratação de equipe de escritório, de contratação de equipe de obra. Então, quando você tem empresa, você tem que pensar nisso aqui tudo. E isso aqui talvez é a coisa mais importante para o seu lucro, né? Você tem que pensar na totalidade dos serviços para compor bem a estrutura do seu orçamento e pensar bem também na totalidade da sua estrutura, né? Taxas, impostos, equipe, pessoas que você vai contratar para trabalhar com você, gasolina que você vai gastar para ir na obra, enfim, tudo isso é importante para você compor o seu orçamento. Então você sempre vai pensar custos diretos, custos indiretos, lucro, totalidade dos serviços e pensar na obra pronta e em tudo o que você vai precisar. Parece ser uma coisa simples, parece ser uma coisa muito óbvia, mas muita gente esquece de serviços importantes, muita gente esquece de impostos ou taxas importantes e acaba prejudicando bastante o andamento da obra, enfim, acaba prejudicando bastante aí o andamento do processo como um todo e às vezes tendo até prejuízo por um erro de orçamento, beleza? Então, lembra disso, faz aí a sua anotação, copia aí direitinho, é bom você anotar porque aí você vai interiorizar isso aí
na sua cultura da empresa. Então, o que é importante lembrar? O orçamento ele vai refletir muito a forma como você pensa enquanto empresa, a forma enquanto você pensa como engenheiro. Então, o jeito que você executa os serviços, as considerações que você faz, aquilo que você vai de fato fazer na execução tem que estar considerado aqui no orçamento. Então, você precisa ter bem claro, né, quais são as formas, o que você vai adotar, como que você vai fazer a impermeabilização, quantas demãos você vai utilizar, o que você vai fazer em cada um dos serviços. E quanto mais conhecimento prático de obra você tiver, e quanto mais você conseguir pensar na prática da obra, mais você vai ter sucesso, tá? Nesse processo. Então o orçamento ele vai refletir muito a sua cultura e muito o seu conhecimento de obra, para você conseguir compor certinho ali cada um dos serviços. Então, falando de estrutura de orçamento e falando principalmente agora entrando nessa parte de passo a passo do orçamento. Eu vou construir na próxima folha aqui e a gente vai entrar em uma estrutura de basicamente 10 passos que a gente tem para falar de orçamento. Depois eu vou disponibilizar esse e-book para vocês, tá? Os 10 passos de um orçamento à prova de erros. Primeiro passo, eu chamo de estudar o escopo. Estudar o escopo ou estudar os projetos, tá? Parece ser óbvio, mas quando você para e olha para o projeto, isso é uma coisa legal de fazer, parar e ficar olhando para o projeto, né? Conversar com o projeto ele fala com você. E o projeto ele fala com você o que ele tem e o que ele não tem. É muito importante você identificar, às vezes, o que falta ali de informação no seu projeto para tornar aquele projeto executivo e para tornar o seu orçamento assertivo. Então, às vezes, você tem um projeto que é só um projeto legal. Um projeto legal é diferente de um projeto executivo. Um projeto executivo é diferente de um detalhamento de interiores. Então, você precisa identificar a estrutura de escopo que tem ali, se tem realmente todos os projetos, se foi contratado realmente todos os projetos, se foram entregues realmente todos os projetos necessários. Né? A gente tem projeto de arquitetura, projeto estrutural, projeto hidrossanitário, pluvial, elétrico, telecomunicações, automação, internet, telefone, luminotécnica, incêndio, gás, energia solar, ar-condicionado, impermeabilização, interiores, especificação de tinta, especificação de piso, paginação de piso, paginação de pintura, paginação de instalações, marcação de pontos. Tem muita coisa nessa definição de escopo. E muitas vezes vai chegar para você projetos que não tem tudo isso. Então você vai precisar de correr atrás dessas informações. Para correr atrás dessas informações, você vai precisar identificar quais são as informações que você precisa. E sempre pensar naquilo que a gente falou agora há pouco. Sempre pensar no serviço pronto, tá? Porque quando você olhar para o projeto, você vai começar a identificar os pontos, né? Os pontos principais ali do projeto, o que o profissional responsável pelo projeto pensou, e você que faz projeto, você vai começar a fazer os seus projetos com essa visão, tá? De gerar as informações para de fato aquilo começar a existir, para de fato aquilo ser realmente aquele projeto virar uma obra, né? Virar uma coisa concreta no mundo real. Então você vai começar a pensar no seu projeto com essa visão executiva, e você que faz o orçamento e que executa vai começar a olhar para o projeto com mais criticidade, tentando principalmente identificar ali o que tem de informação, e mais do que identificar o que tem de informação, identificar o que está faltando de informação nesses projetos, né? Estudando os projetos, você já vai começar a pensar ali em definir a sua EAP de projeto, em levantar ali máquinas, equipamentos, insumos, ver o que chama a atenção, o que tem de diferente nesse projeto, o que torna esse projeto único, quais são os pontos principais ali onde você vai precisar colocar a sua energia, e às vezes vai ter lá alguma legenda que você não entendeu, vai ter lá alguma representação que você não entendeu. É de fato pegar o projeto, olhar para o projeto e entender o que significa cada linha, o que tem de informação. Não é aquela olhadinha rápida, tá? Esse estudo de projetos que eu estou falando é pegar um papel, uma caneta, abrir uma planilha de Excel
e de fato olhar para aquele projeto a fundo, é imaginar mesmo a obra acontecendo, levantar todas as suas dúvidas, todos os possíveis problemas que você identifica. É um processo que dura aí em torno, sei lá, pelo menos meio período, a depender do porte da obra, tá? Então, se for, por exemplo, aí uma casa térrea, um sobrado, você vai gastar, se você pegar esses projetos prontos para estudar a primeira vez, você vai gastar pelo menos aí de 6 a 8 horas, é o dia inteiro mesmo, olhando para os projetos e levantando as informações e pegando realmente tudo ali, entendendo, interiorizando esse projeto na sua mente e pensando ali no que falta. Talvez você vai precisar de gerar uma lista de perguntas, de dúvidas, de questionamentos para o projetista, ou de coisas que você precisa ir acompanhar o seu cliente numa loja para escolher, né, louças e metais, enfim, materiais de acabamento. Você precisa de ter os seus checklists de escopo de obra, né? Na medida que você vai fazendo, talvez eu tenha uma live só para falar disso e eu mostro para vocês o meu checklist de escopo de obra. Então eu tenho um checklist que toda vez que chega um projeto para mim que não fui eu que fiz, eu rodo esse checklist e eu gasto aí uma tarde no mínimo para olhar todos os projetos com calma. Então assim, já chegou para mim, por exemplo, eu tô com uma obra em andamento, chegou para mim um projeto de instalações elétricas sem lista de material. Chegou o projeto de instalações hidráulicas sem lista de material. Então assim, eu tenho que entrar em contato com o projetista, pedir, né, saber como abordar para não gerar atrito, enfim. São coisas importantes aí do mercado e a gente vai ter uma live, cada um desses passos vai ter uma live depois específica para cada um deles, tá? A ideia hoje é te dar uma geral, passar por cada um deles de forma mais resumida, porque o conteúdo aqui é muito denso, tem coisa pra caramba, eu não sei nem com quanto tempo que esse vídeo tá, mas a ideia é passar por cada um desses passos de forma resumida. Quanto tempo? 35 minutos. A produção tá aqui, já tá me... É isso aí. A produção já tá me avisando aqui que tá quase dando o nosso tempo. Mas enfim, a ideia é passar todos esses passos para vocês hoje. A gente anota isso aqui, vai começar a gerar dúvidas aí na sua cabeça. Você vai começar a estudar, vai começar a olhar diferente para esses itens, pensar no seu orçamento em relação a esses passos. E aí depois a gente vai ter o quanto que precisar, na verdade, de lives para cada um desses passos, para a gente destrinchar isso aí tudo certinho. O segundo passo é o planejamento. Eu chamo de planejamento do gerenciamento de custos. Eu peguei isso aqui lá do PMBOK na época que eu estudei PMBOK. A lógica é mais ou menos assim, os nossos serviços, eles precisam, o triângulo de restrições, o planejamento, você sempre vai lembrar do triângulo de restrições, tá? Escopo, custo e prazo. Para você, por exemplo, isso aqui é bem legal, Para você fazer um projeto, o seu projeto ele tem escopo, custo e prazo, né? Tem um custo que você tem para fazer o seu projeto, tem um escopo de projeto que você precisa para fazer o seu projeto e tem o prazo que você tem para entregar o seu projeto. Se você vai fazer um orçamento, o seu orçamento ele tem um escopo, custo e prazo definidos. Se você vai fazer um cronograma, né? Você vai fazer um cronograma, um EAP, para você definir o prazo da obra. Esse cronograma ele tem um escopo, ele tem um custo que você tem para elaborar esse serviço e tem um prazo que você tem para entregar o seu cronograma, para falar qual que é o prazo da obra. Então, os nossos serviços de planejamento, entenda, planejamento para mim, no meu conceito, é fazer projetos, fazer orçamentos, fazer cronogramas. Você precisa desse combo, né? Você precisa compor o triângulo. Para você compor o triângulo, cada uma das etapas precisa ser planejada. Então, você tem que planejar o seu orçamento. Você vai fazer o orçamento, você vai fazer o planejamento da obra, você tem que planejar o seu planejamento. Parece meio redundante, mas é isso mesmo. Você tem que sentar e se planejar. Como é que você vai fazer esse orçamento? Como que você vai dividir entre a sua equipe? Com quanto tempo você tem para entregar? Quais são as práticas que você vai adotar ali? Como que você vai fazer? E nesse planejamento, você já vai começar a pensar em toda a estrutura executiva. Então, você vai pensar ali quais vão ser os serviços da obra, quais vão ser as máquinas, quais vão ser os equipamentos, como que você vai gerir os custos, como que vai ser a sua medição com o cliente, como que vai ser o processo de contratação,
É o processo aqui onde você vai conversar com profissionais que já executaram obras parecidas com essa. É o processo onde você vai pensar todo o seu orçamento, planejar todo o seu orçamento e planejar também toda a sua obra. Não tem como fazer um orçamento completo, analítico, real, sem você pensar em toda a obra. Então, o que você vai precisar de comprar, o que você vai alugar, quais vão ser as ferramentas, quais vão ser os equipamentos, o que você vai terceirizar de mão de obra, quanto tempo gasta para cada um desses materiais chegar, enfim, o que você vai comprar fora, quais são os itens principais desse projeto, desse orçamento. Às vezes é uma pele de vidro, às vezes é a parte de iluminação, às vezes é a pintura, que é uma pintura diferente demais, às vezes algum detalhe. Aqui você vai identificar todos os pontos relacionados a planejamento, tanto o seu planejamento de como você vai executar, quanto o planejamento da obra, onde você vai ter todas essas definições. É outro checklist que a gente tem também dentro das etapas, beleza? Feito esse planejamento, você vai para o terceiro ponto, que é analisar alternativas. O que é analisar alternativas? É tomar decisões de planejamento. Então você vai estudar o escopo, definir o escopo, você vai planejar. A partir do momento que você vai planejar, você vai primeiro planejar a sua execução e segundo pensar na execução da obra como um todo, planejar a obra, né? Ver ali todos os aspectos, tudo aquilo que vai ser necessário. A partir do momento que você começa a pensar nisso, você vai começar a analisar alternativas. Aqui vai ser o momento onde talvez vai precisar de mudar alguma coisa de escopo. Aqui vai ser o momento onde talvez você vai ter que tomar decisões estratégicas. Aqui vai ser o momento onde talvez você vai ter que sentar com o seu cliente para escolher alguma coisa ou sentar com um projetista para tirar alguma dúvida e fazer todo o seu estudo de logística, tá? Aqui, ó, todo esse início aqui é para você de fato levantar a totalidade de serviços, a totalidade de coisas que você vai precisar considerar no seu orçamento. Então você vai identificar os serviços mais significativos do ponto de vista de execução, mais significativos do ponto de vista de financeiro, tá? De relevância financeira. Enfim, você vai analisar alternativas, ver o que precisa contratar, como vai ser, enfim, essas duas etapas elas meio que acontecem juntas. Você vai planejando, você vai pensando, você vai tendo dúvidas, você vai analisando as alternativas com os projetistas, com o cliente, talvez no orçamento você vai identificar ali erros de compatibilidade de projetos, falta de especificações, enfim. Aqui é onde você vai entrar para analisar todos esses pontos também. Você vai pegar ali todas as necessidades, tudo aquilo que está faltando, tudo aquilo que é necessário, enfim, para você conseguir de fato, né, voltar naquilo que a gente falou ali atrás, pegar a totalidade dos serviços, beleza? Estudou, planejou, pensou nas alternativas, você vai para o quarto passo. O quarto passo é de fato a estrutura do seu orçamento. O que é a estrutura do seu orçamento? É como que você vai mostrar isso na sua planilha. Tem gente que usa Excel, tem gente que usa Orça Fácil, tem gente que usa, e tem alguns programas, alguns sistemas disponíveis no mercado. Você precisa escolher qual que é o melhor? O melhor que você sabe usar, que você domina e o que você consegue aplicar essa metodologia nele, tá? A parte da estrutura é onde você vai mostrar a sua metodologia sendo aplicada. Então essa estrutura ela vai servir tanto para você usar esse orçamento ao longo da obra, né, como uma ferramenta de gestão, e é nessa estrutura que você vai mostrar ali a sua cultura da empresa, todas as decisões que foram feitas e principalmente a forma de apresentar e de levar esse orçamento com você ao longo da obra. Essa estrutura ela é muito importante para apresentar o orçamento para o cliente, para apresentar o orçamento para a equipe de obra e para usar o orçamento como uma ferramenta de gestão. Eu gosto de fazer a estrutura do meu orçamento pensando o máximo possível nas etapas construtivas e na lógica, na ordem dessas etapas. Quando você tem uma construção do zero, é mais fácil, né? Você tem lá serviços preliminares, ligações provisórias, aí fundação, instalações, enfim,
faz primeiro ali o que o pessoal chama o osso, né? E depois vai para os revestimentos. Quando você tem uma obra do zero, é mais fácil pensar nessa estrutura porque é algo meio que padrão ali, de acordo com cada tipologia. Quando você tem uma reforma, né? Reforma, ampliação, você tem que ter um cuidado especial nessa parte de estrutura, porque é a forma como você vai mostrar de fato ali que você está considerando na sua planilha, no seu documento, orçamento, a totalidade do serviço. Então a gente vai ter no futuro uma live só para falar disso e eu vou mostrar para vocês alguns estudos de caso, tá? Algumas reformas que a gente fez esse ano e obras do zero que a gente fez também. Quais são as principais considerações em relação à estrutura, como que você usa essa estrutura para ficar organizado de verdade, para a pessoa poder ver o orçamento e não ver só um monte de composição jogada ali, um monte de quantitativo. Tem uma lógica, uma ordem para isso aqui ser bonito, para ser apresentável e para principalmente ser útil, tá? Então a função dessa etapa, criação de estrutura, é deixar o seu orçamento útil, tá? E aí a gente entra nos passos 5, 6, 7 e 8. O que são os passos 5, 6, 7 e 8? A gente vai dar um boom aqui agora. O que são os passos 5, 6, 7 e 8? Passo 5 para mim, tá? Quantitativos. Quantitativos. Passo 6, cotações. Passo 7, composições. E passo 8, lançamento no sistema ou preenchimento da planilha. Enfim, por que eu falei desses 4 pontos ao mesmo tempo? Porque esses 4 pontos aqui, ó, para mim eles são cíclicos, tá? Por quê? No mundo ideal, qual que seria a lógica de você fazer o orçamento? Primeiro, levante todos os quantitativos. Levantou todos os quantitativos, faça todas as cotações. Tem todas as cotações e quantitativos, crie as suas composições, né? Ao longo do tempo você vai criando ali o seu banco. O ideal é que você tenha um banco próprio de composições com cotações de mercado que reflitam a realidade do seu mercado local. O Sinap é uma ótima referência, mas você não pode ter ele como algo absoluto, né? Você precisa ter criticidade, talvez você vai adequar ali algumas composições. O sistema que eu uso para fazer as minhas estruturas é o Orça Fácil. O Orça Fácil, ele deixa você pegar uma composição do Sinap, duplicá-la e fazer alterações ali para você adequar aquela composição à sua realidade. Então, a ideia geral é: faça todos os quantitativos, faça todas as cotações, crie as suas composições e lance tudo isso na planilha. Tome cuidado com erro de digitação, tome cuidado com vírgula, tome cuidado com zero, tá? Eu cometi um erro uma vez na obra, que foi assim: eu era responsável pelos levantamentos de aço da obra. Era um prédio de 30 pavimentos, a gente fazia 4 lajes por mês, de 3 a 4 lajes por mês, e a gente sempre pedia o aço 4 lajes para frente. A gente precisava pedir o aço com antecedência, então eu sempre pedia o aço para o próximo mês. Então, nesse mês, a gente sempre fazia o pedido para o próximo mês. E aí tinha uma determinada quantidade de aço lá, que era 4 toneladas exatas, né? 4.000 quilos de aço. E quando eu fui fazer o pedido, eu esqueci de digitar um zero. O meu 4.000, as minhas 4 toneladas de aço, viraram 400 quilos de aço. Faltou aço na obra e, enfim, foi uma confusão. A gente teve que pedir aço emprestado da obra vizinha. Enfim, foi um erro absurdamente ridículo que gerou um prejuízo muito grande de tempo, de dor de cabeça, enfim. Então, na parte de lançamento é tomar cuidado mesmo com a digitação, com a operação. Por que eu falo que isso aqui acontece de uma forma cíclica? Muitas vezes o seu prazo para executar o orçamento vai ser um prazo apertado, né? Às vezes o cliente ele não quer esperar ali 10 dias, 15 dias, 30 dias às vezes para ter um orçamento. E um orçamento bem feito ele demora, tá? Um orçamento bem feito ele demora pelo menos aí de 15 a 20 dias, 30 dias, dependendo da obra. Falando de obras de pequeno, médio porte, tá?
vai demorar um pouquinho, porque essas cotações aqui às vezes demoram. Às vezes aqui nesse processo de cotação, você vai precisar de tomar decisões, de voltar lá no planejamento, de voltar lá na análise de alternativas, de voltar lá no estudo dos projetos para definir certinho o preço de cada coisa. Então, às vezes tem uma esquadria de alumínio. Aí o projetista especificou esquadria de alumínio. Aí o seu fornecedor vai lá e te pergunta qual que é a cor da esquadria de alumínio. O vidro é fosco, é transparente, tem película. Enfim, aqui nesse processo de cotação vão surgir dúvidas que talvez vão fazer você voltar em alguma dessas etapas para trás aqui. Então, isso aqui é bem demorado. A parte de quantitativos, porque você precisa de fato entrar ali, fazer a sua memória de cálculo, fazer os quantitativos pensando sempre na compra, tá? Não faça quantitativos só pensando nas quantidades propriamente ditas, mas pensando na compra. O que é isso? Você vai fazer um quantitativo de pintura, você não pode pensar só na metragem de pintura, você tem que pensar em, de fato, quantas latas de tinta você vai ter que comprar. Né? Você vai fazer a cotação, você tem que cotar, não é só a metragem que você levantou, mas é quanto de material você precisa para executar aquele determinado serviço. Então, essas partes aqui são demoradas. Criação de composição, né? Com o tempo você vai desenvolvendo seu banco próprio, você vai desenvolvendo as suas composições, mas você sempre vai precisar de estar criando composições, estar acompanhando ali as suas composições. Então isso aqui é algo muito importante também. Essas 4 etapas aqui, ó, aqui sei lá, eu chamaria isso aqui de parte A e isso aqui de parte B, tá, do orçamento. Então você faz isso aqui, quando você entra aqui na parte B, você provavelmente precisa de voltar em alguns pontos aqui, mudar algumas coisas, tomar decisões, e a ideia é, nesse processo, você tomar todas as decisões que vão ser importantes para a sua obra. Aqui é onde você vai facilitar a sua vida. Você vai gastar 15 dias aqui, e aí você vai entrar numa obra de 8 meses, 10 meses, 1 ano, mas você vai entrar nessa obra com tudo definido, com tudo cotado, com tudo levantado. Então aqui é o processo onde você vai garantir a sua tranquilidade, a sua sanidade mental, tanto a sua quanto a do cliente, no decorrer de toda a obra. Então, essas 2 etapas aqui, parte A, né, essas 4 primeiras fases, e parte B, essas 4 últimas fases aqui, são fases muito, muito, muito importantes. Às vezes você vai achar que terminou aqui, vai vir para cá e vai precisar voltar. E aqui, ó, por que é cíclico? Você levanta o quantitativo de um serviço, você já manda a cotação para o fornecedor. Por quê? O fornecedor, às vezes, ele vai precisar voltar. O fornecedor, às vezes, vai precisar estudar o projeto. O fornecedor, às vezes, vai precisar se planejar, se for uma obra fora da cidade, se for uma obra... A gente está fazendo orçamento agora para chácaras, ali no quilômetro 30 e pouco. Então, o meu fornecedor, ele precisa se planejar para executar a obra. Eu preciso planejar um cronograma com todos os fornecedores para saber se eles vão conseguir me atender. Então, isso aqui é um processo que ele todo é muito cíclico, mas falando especificamente dessa parte aqui, você vai levantando quantitativos, enviando as cotações, criando as suas composições, mexendo na estrutura do orçamento e lançando isso no orçamento para você ir vendo ali cada etapa do seu orçamento ganhando forma e você ir de fato progredindo ali para você acabar, né, o orçamento. A meta é acabar, é muito trabalho, tá? Demora, são muitos itens, é muita coisa para conferir, muita coisa para revisar, mas você precisa, né, ter essas fases. Cada uma dessas fases, vou voltar a falar, tá? Cada uma dessas fases vai ser pelo menos uma live específica para cada uma delas. A gente vai mostrar checklist, vai mostrar estudo de caso, vai falar disso tudo, tá? Então, fica tranquilo. Talvez está parecendo que é muita coisa, talvez está um pouco solto, talvez tenha alguma dúvida aí, mas fica tranquilo que a gente vai passar por tudo isso aqui nas próximas semanas, beleza? Enquanto eu tomo minha aguinha aqui, eu vou te pedir mais uma vez para você compartilhar esse vídeo, tá? Se tá fazendo sentido para você, se tá fazendo sentido para você, se isso aqui de verdade, tá te ajudando, se tá trazendo clareza, compartilha isso aí com as pessoas, tá? Pega esse link, manda aí no grupo da empresa, no grupo da sua equipe, no grupo de formatura, sei lá, compartilha isso aí para as pessoas, vai ajudar bastante tanto a gente a crescer, a levar essa mensagem para mais pessoas, quanto essas pessoas, tá? Um dos nossos objetivos aqui
é de fato melhorar o mercado, é de fato, né, levar esse conhecimento prático, as coisas que a gente faz no dia a dia. Isso aqui não é só teoria, isso aqui são coisas que de fato a gente faz no nosso dia a dia, a minha equipe faz isso aqui, a gente senta, confere, roda todos esses processos, todos esses checklists, para a gente conseguir dar garantia para os nossos clientes mesmo, tá? De tudo isso que a gente faz, é um orçamento que de fato você vai dar garantia dele para o seu cliente, no seu contrato, é isso aqui que de fato vai fazer você conseguir gerir a sua obra e gerar todas as informações que você precisa de fato para gerir a sua obra. Então, esse processo aqui, ó, ele é meio cíclico, tá? Você vai levantando quantitativo, você vai fazendo as cotações, você vai criando as suas composições e você vai lançando, tá? Quando você manda uma cotação para um fornecedor, às vezes você liga, ele te manda na hora, te passa o preço, às vezes ele precisa estudar o projeto, ele precisa de um tempo. Então, isso aqui, ó, faz parte do caminho crítico da EAP do orçamento. Então, se você tem um orçamento com prazo apertado, talvez a primeira coisa que você vai... Talvez isso aqui vire o primeiro passo, tá? Em muitos orçamentos nossos, geralmente o prazo sempre é apertado, o cliente sempre quer saber quanto que vai custar. Em muitos dos nossos orçamentos, essa etapa aqui é a primeira, tá? Às vezes a gente vai estudando o projeto e estudando o projeto a gente já vai levantando quantitativo e mandando cotação e ligando e planejando e vendo data, enfim, às vezes isso aqui vai misturar, tá? Essa divisão, ela é uma divisão didática, tá? É uma divisão que sempre que possível aplique essa divisão porque vai te ajudar, mas dependendo do seu contexto, as fases elas vão se misturar, tá? Então não é uma coisa engessada, é uma coisa que às vezes ela vai se misturando mesmo aí. Então é importante, a gente vai ter uma live só para falar de levantamento quantitativo, só para falar de cotações, só para falar de composições, como é que você cria o seu banco próprio, como é que você se organiza para fazer essas composições, tá? A fase 9, tá? E a gente já está chegando aí no final, é a fase de conferências e validações. Então, eu costumo falar o seguinte, o serviço de planejamento, né, você fazer um projeto, você fazer um cronograma, você fazer um orçamento, metade do tempo que você tem, metade desse serviço é você executá-lo, né? Rodar os checklists, rodar o processo e tudo mais. Então, isso aqui, ó, do passo 1 ao passo 8 é 50% do serviço, tá? Os outros 50% é conferência e validação, é você ter certeza daquilo que você fez. Isso para projeto, isso para orçamento, tá? Isso para cronograma, isso para todas essas atividades, tá? Do passo 1 ao passo 8 é 50% do processo. Então, se você tem, sei lá, 20 dias para fazer um orçamento, 10 dias é rodar isso aqui, ó, do passo 1 ao passo 8. Os outros 10 dias é conferência, validação, organização, preparar para a apresentação, é você ter certeza, clareza daquilo que você fez. Quando a gente fala de conferência, tá? Uma coisa que eu gosto muito de lembrar é da curva ABC, tanto a curva ABC de insumos quanto a curva ABC de serviços. Basicamente é assim, ó, pegar os itens da curva, então tem lá o item 1, né? Vai sair no orçamento. Se você tiver um sisteminha que faça isso, ou uma planilha de Excel bem programada, você vai colocar lá os itens do mais caro para o mais barato. Então vamos supor que o item 1 da sua curva ABC saiu lá, joelho de 45 graus. Muito provavelmente teve um erro de digitação ali. Porque um joelho de 45 graus, via de regra, ele não é o item mais caro da obra. Quando você olha a curva ABC, quando você vai conferir um orçamento de alguém, por exemplo, se alguém fez um orçamento para você, se você contratou um orçamento e você quer conferir esse orçamento, quando você olha a curva ABC, você automaticamente identifica quais são os itens mais caros da obra e você identifica ali possíveis erros de digitação. Então, você pode ver ali erros de digitação, erros de composições, erros do processo de orçamentação, eles vão aparecer nas curvas. Então, se você pegar lá e o primeiro item for, sei lá, marmita,
quer dizer que tem alguma coisa digitada errada. Geralmente não é esse que é o item mais caro, tá? Geralmente o que aparece na região A da curva? Material de iluminação, mão de obra de pedreiro, principalmente, tá? Louças e metais, bancadas, itens de acabamento em geral, eles vão aparecer no topo da curva ABC. Então, olhando a curva, simplesmente conferindo a curva, você já vai identificar muita coisa. A gente vai ter uma live específica disso e nessa live eu vou mostrar para vocês de fato como que é a conferência de um orçamento através de curva. Você vai ver que se você conferir a curva ABC, né, e a curva ABC é o seguinte, a gente tem a curva ABC e a curva ABC ela é pra gente aquele princípio do 80-20. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente tá em uma curva ABC, se você tem 100 itens, tá? Se na sua curva ABC tem 100 itens, 20 itens desses 100 representam 80% do seu custo. Então, se você vai conferir um orçamento e talvez tá difícil, tá muito corrido, você vai conferir os itens mais caros, né? Você vai conferir os itens que são mais relevantes financeiramente. São os itens que, via de regra, aparecem na curva. Então, você tem que entender o que geralmente aparece nessa curva, o que você espera quando você olha para uma curva ABC. Se tem alguma coisa que você está esperando e não apareceu ali, provavelmente está faltando. Ou se aparecer alguma coisa ali que você não estava esperando, você vai identificar os erros do orçamento. A conferência de curvas ela vai trazer essa clareza de erros, enfim, na conferência você vai validar tudo isso aqui que você fez, ver esquecimentos. Então é muito importante aqui ter checklists, olhar essas curvas, revisar os quantitativos. Eu gosto muito de fazer o seguinte, eu pego o quantitativo e, enfim, se eu tiver pedido, sei lá, se alguém da minha equipe fez o quantitativo, eu gosto de pedir para outra pessoa fazer também. Se bater, tem uma chance muito grande de estar certo. Se der discrepância, a gente já sabe ali um ponto onde a gente pode entrar para conferir mais a fundo e ter certeza. Então, nas conferências vão aparecer os erros de quantitativo, vão aparecer os erros de cotações. Por exemplo, você tem um fornecedor, 2 fornecedores do mesmo serviço, você tem uma diferença muito grande de preço, você tem que entender quais foram as considerações que cada um fez e tudo isso você vai ver aqui na parte de conferências, né? Então, às vezes, uma composição que você colocou um coeficiente alto demais ou um coeficiente baixo demais. Enfim, já teve uma composição de pintura uma vez, na minha composição de pintura da empresa, tem um item lá na composição de pintura, a gente coloca o rolo. E aí tem uma quantidade lá de rolo, 0,0 alguma coisa de rolo, que no final dá lá 2, 3 rolos na obra, enfim. A gente errou esse coeficiente uma vez e o rolo apareceu lá como um dos itens mais caros da obra. Estava dando R$5.000 de rolo de pintura. Então, na conferência você vai identificar todos esses erros. Erros de composição, erros de lançamento, erros de digitação, erros de cotação que o fornecedor às vezes não soube ali compor o serviço, erros de quantitativo, erros de planejamento, coisas que às vezes você não pensou. A conferência é voltar e olhar tudo de novo, talvez fazer uma ou outra coisa aqui de novo, para você realmente validar o orçamento. Lembra dessa palavra, tá? Para os próximos capítulos aí. Validação do orçamento. Seu orçamento ele tem que ser válido, tá? Como que a gente valida um orçamento? Na medida que você vai criando, que você vai fazendo os seus orçamentos, você vai gerando os seus índices. Então, o que são índices legais para você ter? Consumo de cimento por metro quadrado, consumo de areia por metro quadrado, consumo de aço por metro quadrado. São formas que a gente tem de brincar com essas unidades dos insumos e poder comparar as obras, poder comparar projetos. Como que eu sei que um projeto de estrutura está superdimensionado? Eu posso pegar projetos ali semelhantes, né, que estejam equalizados e comparar o índice de quilo de aço por metro quadrado. Eu vou saber que um projeto está mais superdimensionado do que outro, embasado em alguma coisa e não só no achômetro, né? Não só no... E isso, assim, tem que tomar muito cuidado com essa validação através de índices para você ter contexto, né? Você tem que comparar banana com banana, maçã com maçã, não pode comparar
coisas que sejam muito diferentes, mas é legal na medida que você vai executando, que você vai fazendo, você ter os seus índices. Quanto que gasta de instalação elétrica por metro quadrado? Quanto que gasta de instalações em uma determinada tipologia de obra, né? Você pega ali uma metragem quadrada, quantidade de banheiros, enfim, você vai tendo índices que você vai conseguindo usar para validar cada vez mais. Então, índice de mão de obra por metro quadrado, índice de preço final por metro quadrado, a gente vai ter também um outro momento para falar disso aqui tudo, tá? A ideia de hoje era te dar uma geral, tá? Sobre todos os passos, sobre tudo aquilo que precisa para você ter um orçamento bem feito. E aí nas próximas semanas a gente vai continuar essa série agora sobre isso, tá? Sobre orçamento. Eu já te falei da importância, não preciso, eu acho que eu não preciso mais te falar o tanto que isso aqui é importante para você ter sucesso na sua construtora, no seu escritório de projetos, no seu escritório de planejamento, o tanto que isso aqui pode ser um modelo de negócio para você, você que talvez formou agora, que está terminando a faculdade ou que está querendo aí o seu primeiro estágio. Se você entender isso aqui é muito importante para as construtoras, isso aqui é muito importante para as empresas. Então, se você quer o seu primeiro estágio, talvez o seu primeiro emprego, talvez a sua primeira oportunidade, ó, tá aqui a sua primeira oportunidade. Talvez você tenha feito isso no mercado há algum tempo e você não tem feito isso tão bem, não tem feito isso da melhor maneira possível, tá aqui a sua oportunidade de mudar, tá? Só o que você tem que fazer é estar aqui toda quinta-feira. Me segue lá no Instagram, @eng.cash, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e todas as quintas-feiras a gente vai estar aqui falando disso, tá? E falando disso a gente vai falar de projeto, vai falar de orçamento, vai falar de cronograma, vai falar de atendimento, de venda, né? Eu vou falar da parte de apresentação, como é que você pega toda essa quantidade de informações, todo esse volume de trabalho e apresenta isso para o cliente de uma forma que ele entenda, de uma forma que não fique muito técnica, de uma forma que não fique muito chata. Tudo isso são coisas importantes também, tá? E aí a gente, depois que você fez isso aqui, tá? Você tem uma subetapa aqui, que é uma subetapa de apresentação para o seu cliente, aprovação desse orçamento. Então você apresenta, né? Esse orçamento é aprovado e aí você vai para execução da obra, né? Execução da obra propriamente dita. Você tem esse meio que intervalo aqui da fase 9 para a fase 10, tá? Então você tem a apresentação, a validação, a aprovação, o fechamento do contrato e a execução da obra. Começou a execução da obra, você tem a fase de gestão dessa obra, tá? Ao longo da obra você vai gerir tudo isso aqui que você fez. Nessa fase aqui, né, nessas duas etapas que a gente criou, você vai criar toda a documentação, todas as informações, todos os levantamentos, tudo que você precisa para ter esse controle, para ter essa gestão aqui de execução da obra, tá? A gente tem esse intervalo, esse acompanhamento aqui. E a fase 10 é a conclusão, tá? Conclusão. O que é a conclusão? A obra é entregue, você faz o fechamento da obra, talvez um ano depois que você fez o orçamento, e aí você vai saber o que deu certo, o que deu errado, o que você errou, o que você acertou e principalmente se a obra foi entregue dentro do custo planejado, dentro do prazo planejado, dentro do escopo definido. E aí você vai saber se você de verdade, de fato, fez um bom orçamento ou não. É nessa etapa, depois que a obra termina, depois que tem o fechamento com o cliente, que você vai saber, de fato, se você fez um bom orçamento ou não. Então você faz tudo isso aqui antes, né? A gente dividiu aqui em, né, A, B, C e D. Eu acho que você pode pensar assim, ó, do passo 1 ao passo 4 é uma etapa, tá? Do passo 5 ao passo 9, tá? Não, do passo 5 ao passo 8 é outra etapa, tá? Isso aqui é metade do tempo dessa etapa de planejamento, desse tempo que você tem para fazer o seu orçamento, tá? A outra metade é conferindo e validando. Então, se você pediu 30 dias para apresentar um orçamento, 15 dias você vai estar aqui, ó, nessas etapas,
15 dias você vai estar aqui conferindo, validando, revisando, interiorizando isso, entendendo toda essa quantidade de informações que você vai gerar. Você vai apresenta para o seu cliente valida, você vai executar a obra ou alguém vai executar essa obra, vai ter a gestão dessa obra, você vai acompanhar isso ao longo da obra depois que você fez o orçamento e aí lá no final, depois que entregar, você vai saber se o seu orçamento realmente foi um orçamento que acertou ou não. Quantos por cento ficou mais caro, quantos por cento ficou mais barato, o que economizou, o que encareceu, o que teve de variação do mercado, beleza? É aqui que acaba o orçamento. Então, o orçamento ele só acaba junto com a obra. Tá? O orçamento ele começa bem antes da obra. O ideal é que ele comece, tá? Bem antes da obra e que ele só acabe junto com a obra, depois da obra um pouquinho, porque termina a obra e tem o fechamento, tem manutenção talvez de serviços que foram executados errados, enfim, você volta, né, para a obra para arrumar alguma coisa, mas enfim, você tem tudo isso aqui que antecede a obra, você tem a execução da obra e o fim nosso, o fim de tudo que a gente faz, de projeto, orçamento, cronograma, é a obra ser executada, e lá na conclusão é quando você vai de fato fazer a validação final, é você provar que você é um bom orçamentista, que realmente você acertou ou aprender com aquilo que você errou, beleza? Gente, eu queria muito agradecer vocês, quem assistiu aqui até agora, tá? A gente já deve estar mais ou menos 1 hora de live. E quanto tempo tem de live, produção? Fazer 1h20. A gente tá com 1h20 de live, então eu queria muito agradecer você que esteve com a gente aí ao longo desse processo. Volta, tá? Assiste essa live de novo, faça as suas anotações. Manda aqui nos comentários as suas dúvidas, compartilhe isso aí com as pessoas. Se fez sentido para você, deixa o seu like, tá? Vou pedir o like no final aqui, porque se fez sentido para você, deixa o seu like aí pra gente. E, enfim, estamos no Instagram praticamente todos os dias ali nos stories, tá? @eng.cash, se você ainda não segue. Se você ainda não segue, se você ainda não conhece, tá? Estamos ali todos os dias, dicas práticas, mostrando a nossa rotina, mostrando engenharia na prática, aquilo que a gente faz de verdade. Queria te lembrar também que nós temos já algumas lives disponíveis aqui no YouTube, então assista as outras lives, assista os episódios do podcast, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, que vai agregar muito valor na sua vida e na sua caminhada profissional também, tá bom? Então, é isso, tá? Quinta-feira que vem, todas as quintas, às 9 horas da noite, tá? Via de regra, às 9 horas da noite, a gente vai estar aqui. A partir dessa live, eu tô começando essa série, então a gente vai ter lives falando sobre cada um desses pontos que a gente tratou aqui, cada uma dessas etapas. Vamos estar revisando isso ao longo das próximas semanas e falando mais especificamente, tá, de cada uma dessas etapas, de tudo que está acontecendo aqui. Então, eu quero muito te agradecer por ter ficado aqui até agora. Quero agradecer a produção que está aqui também. Essa live ela tá gravada, né? A gente, no momento que essa live está sendo transmitida, a gente tem um outro compromisso, então a gente, né, deixou gravado aqui para manter esse compromisso com vocês, de toda quinta estar aqui trazendo conteúdo de valor, trazendo conteúdo prático, trazendo coisas que realmente a gente acredita, tá, no que a gente faz, a gente acredita que isso aqui pode realmente fazer você ter uma atuação mais assertiva do mercado. Então, quero agradecer aqui a produção, quero agradecer você que ficou com a gente aqui até agora. Um grande abraço, fiquem com Deus, estamos à disposição de vocês aí no direct, aqui nos comentários, o que vocês tiverem de dúvidas, de informações para compartilhar, e até quinta-feira que vem. Um grande abraço, fica com Deus, bom trabalho aí para todo mundo, um bom resto de semana e nos vemos quinta-feira que vem. Grande abraço, gente, até mais.